Salve família tricolor, estamos hoje aqui no Morumbi. Vou fazer a visita, o tour, como vocês estão vendo aí, para vocês conhecerem um pouco mais sobre o estádio. Peço que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe com algum amigo São Paulino e deixe nos comentários se você gostou do vídeo, se você tem alguma dúvida, alguma opinião. É nóis, acompanha o vídeo aí, como ficou. Chegando então aqui para fazer a visita do estádio do Morumbi. O preço da visita do tour que é feito, que você visita memorial, você visita o vestiário, não dessa vez porque está sendo feita a reforma, visita a pista olímpica, né, em volta do campo, visita a zona mista, que é onde o repórter faz as entrevistas. O valor é de R$40 a inteira e meia R$20. Já vim de metrô, porque eu não vim de metrô, ele já veio no jogo, né? Eu falei, meu, com esse calor, metrô, depois aquela caminhada de lá até aqui. Essa parte aqui era o camarote e a loja da Under Armour. Com a saída da Under Armour agora vai ter uma loja da Adidas. Não só os produtos do São Paulo, mas toda a linha da Adidas vai ser aqui também. Vai ser vendida nessa parte. Como vocês estão vendo no vídeo, está sendo feita a reforma aqui dos vestiários. Então nessa visita não vai dar para mostrar o vestiário, porque já está sendo feita a reforma para a Copa América. Aqui é a parte dos camarotes. Aqui antigamente ficava geral, né, do gol.
aqui a placa informando a capacidade do estádio. Então pode ver, ó, 60.795. Morumbi, que já foi o maior estádio particular do mundo, hoje é o maior estádio particular do Brasil. Aqui tem essa parede aqui com a foto de alguns torcedores. Tudo. Um estacionamento também, pode parar só quem faz parte da diretoria e alguns sócios específicos, alguns donos de cativas podem acabar estacionando por aí. Aqui o banheiro do Concept Hall, que ainda é um pouco melhor do que o banheiro da arquibancada. Hoje o acesso é restrito, não dá pra ir na arquibancada, mas lá o banheiro é bem pior que esse. Aqui talvez a diretoria tem planos de reformar também, aproveitar já essa reforma que vai ter para a Copa América, vai acabar reformando para modernizar. Aqui tem uma loja da São Paulo Mania, que é a loja oficial de São Paulo, que vende não só coisas da Adidas, como camisas retrô, camisas comemorativas. A camisa autografada, tem aqui a assinatura do Raí nessa parte aqui. A camisa autografada fica no preço de R$290. Aqui também temos um camarote que é onde você pode fazer festa pro seu filho. É um buffet, na verdade. Não vou entrar aqui porque eles estão organizando a festa, mas só pra vocês terem uma noção, tem um buffet aqui no Morumbi. Essa parte aqui é a parte antiga geral também. Hoje ela é destinada para portadores de deficiência. Então você vê que aqui os espaços são maiores para cadeira de roda. Também tem os espaços dos acompanhantes. Fica atrás do gol, é a famosa antiga geral. Aqui tem um restaurantezinho também, comida japonesa. E aqui o acesso, né, para o cadeirante chegar. Bastante zigue-zague, por sinal. Só uma curiosidade, hoje a geral, como eu falei, é destinada para deficiente, né? Mas antigamente aqui os degraus eram menores e em dia de jogo importante o público ficava até o final do corredor, ou seja, você ficava daquela parte ali, isso tudo cheio, todo mundo no mesmo nivelamento aqui para assistir o jogo. E a visão, se você pode ver, indo mais para trás, você já não tem a visão muito boa do campo, mas é aquilo, né? Para ver o São Paulo jogar, de qualquer jeito está valendo. Aqui é a parte, uma academia que tem em São Paulo, tem um estúdio de pilates e também tem a área de musculação aqui. Essa é a parte de musculação, ela fica um pouco fechada, vou ver se eu consigo filmar por aqui para ter uma noção. Mas é mais ou menos isso. Então, ou seja, o Morumbi tem buffet, tem restaurante, tem academia, tem pilates, tem de tudo. E é o que faz, é o que ajuda na renda, né, para manter o estádio. Então, o São Paulo não sobrevive só de jogo, ele sobrevive de todas essas lojas que tem por aqui. Aí uma outra parte da academia. Esse daqui é o camarote dos sócios. Tem um certo plano que você faz, você tem direto a assistir jogos desse camarote aqui. Bom, isso já demos praticamente a volta completa aqui no Concept Hall, onde a parte é toda feita de camarotes. Iniciando o tour, tem um guia turístico ali na frente para levar a gente para os locais e também explicar um pouco, contar um pouco da história do estádio.
ajuda bastante. Então quando você vier fazer o tour, qualquer dúvida que você tiver também, você pode acabar perguntando para ele. Não vou ficar tão perto dele, porque já fiz o tour bastante vezes, então eu vou falando pra vocês no vídeo. Até porque o áudio acho que não ia ficar legal se eu tentasse filmar ele falando. Deixa quem tá vindo a primeira vez ficar mais próximo dele. Vamos visitar o memorial agora. E agora essa rampa, antes era uma rampa normal, fizeram a calçada da fama de São Paulo. Então tem ídolos que passaram pelo time, que ganharam títulos. O mito. Qual que é? Bolívar? Até lá em cima. Esse monumento aqui, ele ficava antigamente na Praça da Sé e sofreu muito vandalismo, porque os outros torcedores tinham inveja, né? Que só o São Paulo tinha um símbolo lá. Então ele acabou sendo trago para o Morumbi. Foi restaurado e foi trago pelo Morumbi. Aqui a gente tem umas fotografias da construção do Morumbi ainda. Aqui temos o presidente da época, o Cícero Pompeu de Toledo, que inclusive o Morumbi carrega o nome dele. Foi o presidente que deu o pontapé inicial para as obras. Infelizmente ele morreu 2 anos antes do Morumbi ser entregue e acabou não vendo o estádio. Aqui mais algumas fotos. E até essa daqui que é o Morumbi de hoje. Aqui temos o Salão Nobre do presidente, que é onde ele tem acesso para assistir os jogos dele, né, o camarote dele, e também onde ele faz acesso ao particular dele. É aqui que se ele quiser fazer algum evento, tudo, reunião com a presidência, ele faz por aqui. Aqui a gente vai iniciar agora no memorial. Vou falar um pouco para vocês, mostrar um pouco da história. Aqui algumas flâmulas de jogos importantes de São Paulo, que é trocada antes do início do jogo. Liverpool, do Trimundial, entre outras aqui. Aqui tem a foto do ingresso do jogo da final de 92 da Libertadores. Aqui os atletas que ganharam o ouro olímpico do São Paulo. Uma foto aérea do Morumbi na final da Libertadores de 2005. Bom, aqui então temos a sala de troféus do São Paulo. Temos bastante títulos aqui. Tem alguns títulos internacionais amistosos, como o Teresa Herrera, que o São Paulo ganhou. O São Paulo no começo da década dos anos 80 começou a fazer bastante sucesso, né, com os títulos brasileiros, então era convidado direto para fazer amistosos contra Real Madrid, Barcelona, que inclusive o São Paulo nunca perdeu para o Real Madrid nas partidas. Aqui a gente tem a Taça da Florida Cup, que ganhamos em 2017 em cima dos Gambá. Sidão, grande Sidão pegando pênalti. Aqui as duas taças do
Mundial de 92 e 93. Aqui a gente tem as 3 taças do Brasileiro consecutivo, 2006, 2007 e 2008. E aqui a taça das bolinhas, que antigamente era desse jeito de troféu. Aqui é a taça do Mundial de 2005. A da Libertadores da América, que inclusive o São Paulo tem a original, porque quando o time ganha 3 Libertadores, ele recebe a taça da verdadeira da Conmebol. Já está um pouco aqui oxidando, né? Vocês podem reparar, mas é essa. Aqui é a taça do Mundial também. Não sei se dá pra ver no vídeo 92, 93. Essas aqui simbólicas, né? Representando também a Libertadores 92 e 93. Inclusive no Brasil, São Paulo não é só, além do maior time que tem mais mundial, né, que tendo 3, mas também o maior time com títulos internacionais, possuindo 12. São Paulo tem tanto título e tanta história que o memorial aqui possui 2 andares. Então essa aqui é a parte de cima, contando um pouco da história. Inclusive que o padre fez uma missa aqui, o Papa no caso, né, fez uma missa no Morumbi. Fotos antigas, fotos da torcida no primeiro Mundial de São Paulo. Ali tem o Rogério Ceni, começo de carreira. Então, essa parte aqui. Aqui, como eu disse, aquele monumento que tem lá na frente, quando ele ficava no centro da cidade. Aqui mais títulos do São Paulo. Aqui a gente tem o Diamante Negro, né? Conhecido como Leônidas, o inventor da bicicleta. Chegou no São Paulo no final dos anos 30, né? Ele já era craque, mas já estava acima da idade, desacreditado. E foi onde São Paulo começou uma fase muito vitoriosa. O tamanho dos troféus que tinha. Aqui, ó, só opinião particular minha, uma das camisas mais bonitas eu acho que tem de São Paulo, que é da Adidas Originals, o patrocínio da Coca-Cola. Na minha opinião, uma das mais bonitas. Espero que a Adidas faça uma versão retrô dela para vender. Aqui uma foto, não sei se dá para ver muito bem, do gol de falta do Mundial de 92 do Raí, mostrando a trajetória que a bola fez. Aqui mais troféus também. E de várias modalidades. São Paulo é um clube, né? Então não tem só de futebol. Tem boxe, basquete, salto. São várias categorias. Vou mostrar aqui de novo para vocês o Leônidas da Silva, Diamante Negro. Inclusive o chocolate Diamante Negro tem esse nome devido a ele. Foi um dos primeiros marketing de futebol envolvendo. Ele conseguiu fazer um nome de chocolate. Bom, hoje, como que não vai ter a visita do vestiário, né, devido à reforma, eles acabaram dando um bônus, né, a gente vai entrar no salão nobre do presidente. Inclusive, já vim várias vezes no tour, nunca foi liberado, tá sempre fechado. Não tem o direito de entrar, então vou mostrar pra vocês. Vai ser novidade até pra mim, porque eu também nunca entrei. Um espaço bem grande aqui.
Os times do São Paulo desde o ano da fundação. Aqui mais umas partes, alguns quadros por ali. Foto do Morumbi ali no fundo. E aqui o busto, né? O Cícero Pompeu de Toledo. Agora a gente vai acessar a tribuna do presidente, que é onde ele assiste os jogos. Então é meio que como se fosse um camarote dele. Aqui não sei se é parte do memorial, mas a gente não pode acessar. Então aqui a vista que o Leco tem, perfeita, né, do campo. Fica aqui coberto, as cadeiras confortáveis, a vista é muito boa. Tinha falado que a gente não poderia visitar, mas o guia acabou liberando pra gente visitar essa parte. Então, vou mostrar pra vocês também. Que é a parte dos conselheiros do São Paulo. Então, a área destinada a eles. Fica um andar abaixo, né? Do camarote do Leco. Aqui é a zona mista, onde fica aqui repórter e quem tem credencial de blog. Ficam nessa parte aqui. Essa reforma foi patrocinada pela Ambev, né? Pode ver. Aqui onde os jogadores passam, né? Que eles descem lá na frente do ônibus e fazem esse caminho aqui pro vestiário. Só como tá fazendo a reforma, não dá pra chegar lá. Aqui onde são feitas as entrevistas, como você vê. Aqui é o caminho, né? Que chama o Caminho da Glória, onde tem matérias de São Paulo, tudo mais. Vou primeiro mostrar essa parte aqui. Mas praticamente é isso, são matérias, reportagens. Até o final ali o ônibus. Vou mostrar pra vocês.
ônibus chega aqui por aqui, estaciona nessa parte de dentro e aí faz o caminho. Aqui, não é por aqui, aqui é só pra repórteres. O caminho eu vou mostrar pra vocês. Os jogadores fazem. O time desembarca dessa área aqui, essa porta, e sempre percorre esse caminho. Aqui os times do São Paulo, como diz ali, né? Esquadrão. Cerezo, Zete, o Zago, o Cafu, Raí, Rogério, Mineiro, Leandro Guerreiro. Quando tinha zagueiros bons. Esse ano a gente não pode reclamar de zagueiro não, mas a gente tinha o Ed Carlos, Miranda, André Dias, Breno e Alex Silva, Muricy, Lugano Monstro, Rogério Ceni e o Luquinhas. Aqui o 100º gol do Rogério. E é isso aí, faz esse caminho. E vamos aqui rapidinho a sala de imprensa, que a gente já vai pro campo. Chegamos agora na parte da visita do campo. Normalmente a entrada é feita pelo turno do vestiário, né? Como está sendo feita a reforma, a gente vai entrar por aqui. Bastante som. Aqui é o fosso, né? Teve uma época depois do acidente da Libertadores de 2016, onde caíram torcedores, que eles iam fazer iam trazer a arquibancada até aqui. Mas o projeto não saiu, não sei porquê. Ia ficar praticamente igual aquela escada ali. Ia descer a arquibancada até essa parte, eliminando os fossos. Aqui, ó. A parte que a gente tava. Olha pro degrau, cara. E aí? Vou mostrar o escudo pra vocês aqui. Esse escudo foi colocado aqui de propósito, né? Porque com que antigamente o Morumbi recebia jogos de todas as equipes, seleção, era o marketing que tinha para divulgar o clube, não só nacionalmente, como mundialmente. Então aqui, ó. Aqui nessa parte da torre, em cima vão ser trocadas as lâmpadas, né, por LED. E onde tem essa parte aqui, vão ser instalados os telões, coisa que o Morumbi ainda não tem. Particularmente, não é muito próximo, a visão é boa, porém não é próximo, então acho que isso acaba tirando um pouco de pressão comparado com os estádios novos. Ainda mais, como eu disse, ali atrás do gol perdeu o local para das gerais para camarote, e do outro lado para cadeirantes e portadores de deficiência. Então acabou tirando um pouco dessa pressão. E também diminuiu bastante a capacidade. O Morumbi, que já teve recorde de público de quase 150 mil pessoas, hoje aí a briga, como eu falei, 66 mil, quase 67 mil pessoas. Aqui temos a pista olímpica de atletismo. O campo com um gramado ruim, né? Final de temporada, sempre reforça, mas você vê, ó, o campo é aqui. Se você pegar, tem uma distância uns 30 metros por aí. Vai no chão, rapaz, capoeira. Ele aprendeu. Vamos aproveitar, gente. Uma curiosidade para vocês, ali tem os bancos, né? Onde fica os reserva, técnico, comissão técnica. E uma curiosidade, o banco do São Paulo sempre fica do mesmo lado, nesse lado aqui. E o banco do São Paulo, ele tem um aquecimento, ele aquece sozinho. Então em jogos de Libertadores, metade do ano que é mais frio, liga o aquecedor no banco e o jogador
pra não tá com a musculatura fria e tal, já fica aquecido. Isso só no do São Paulo. O time reserva não tem. Eu ia mostrar pra vocês de perto, só que o guia já tá mandando voltar. Ali dá pra ver um pouco da reforma. Já bastante entulho ali, terra saindo. E naquela parte ali tem, se eu não me engano, é a fisioterapia, não é ali. Ali tem a fisioterapia, tem até meio que uma piscininha, dá pra olhar. Minha opinião, eu acho que deveria aproximar a arquibancada aqui um pouco mais, até a pista olímpica. Cobrir o fosso. E tirar essas partes de camarote. Você acaba perdendo muito local pra torcida, gera bastante dinheiro pro clube. Porém, você acaba tirando a capacidade do estádio, reduzindo. Facilmente o Morumbi bateria uns 85 mil se não tivesse mais os camarotes e trouxesse para mais perto. Mas saiu a notícia esse dia São Paulo que o Morumbi vai ser tombado pela prefeitura, né? Então, patrimônio tombável não pode ter grandes reformas, grandes mudanças, né? Que é meio estranho, porque o Morumbi é particular de São Paulo. Maracanã, que é da Prefeitura do Rio, Mineirão de Belo Horizonte, tiveram reformas bem drásticas, né, para a Copa. Mas é isso daí. Bom, então vai encerrando aqui o vídeo, encerrando o tour, espero que vocês gostem. Deixem nos comentários se vocês gostaram, alguma crítica, alguma sugestão. E é nóis.